pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast Experiências de Marca. Estamos aqui no estúdio do Rio to See, maior festival de criatividade da América Latina, com estúdio aí, com um programa super especial, com convidados especiais também. Alguns episódios um pouco mais curtinhos, mas a gente espera que vocês curtam bastante o nosso conteúdo por aqui. Estou hoje aqui inaugurando esse estúdio, este programa especial com Gustavo Giglio, que é fundador do Coffee Hunter. Muito obrigada, Giglio. Eu vou te chamar de Gílio ou Gílio. A gente vai se entendendo, Tá né? Mas é um prazer te receber aqui hoje. Obrigada. Prazer meu. Que honra estar batendo esse papo com você e abrindo aqui esse projeto tão legal aqui no Rio to See, que a gente adora, né? Que a gente vem sempre. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Vamos bater esse papo. Eu acho que vai ser pouco tempo, na verdade. A gente desenrola bem, mas vamos tentar ser sucinto, né? Tá bom. Vamos nessa. Prometo não enrolar muito. Gustavo, você acabou de mediar um painel aqui, Sim. né? O que faz o rebranding um tema tão polêmico. Conta um pouquinho como foi essa experiência aí. Foi um papo de alto nível, né? Foi ótimo. Fiquei bem impressionado, sim, porque os convidados estavam muito preparados, eu acho que, claro, né, no território deles ali, conversei com a Ana Couto, com o Cleiton do Itaú e com o Henrique da Jaguar, então assuntos, e uma polêmica ali, né, eu acho que quando a gente fala de marca, o brasileiro é muito apaixonado, nós somos muito apegados a marcas, e quando a gente fala de branding também é um assunto muito, que dá muito pano para manga, né, e rebranding ainda mais, então quando é polêmico, quando gera discussão, e nesses casos do Itaú e da Jaguar, que foi super polêmica, né, que foi tá em alta ainda, o pessoal ainda está discutindo bastante sobre, foi, né? uma reposição assim, de objetivo de marca, né, de posicionamento geral, não só uma mudança de logo, né, um novo statement, assim, né, para a marca. E o Itaú num ano tão avassalador, né, que foi até a palavra que eu usei ali, né, com Madonna, com 100 anos, com Fernanda Montenegro, que também foi muito especial. Todo mundo se acha no direito, né, se é tão apegado à marca que vira um defensor da marca, e qualquer mudancinha ali gera conversa, né? E a gente passou até por quão essa polêmica e gerenciar essas possíveis crises e conversa faz parte de uma estratégia de branding. E, a gente podia ter ficado mais 2 horas conversando lá, que saía assunto interessante, sabe? Foi muito bom. Ai, que massa. E você passou aí por algumas mudanças também de carreira recentemente, né? Conta um pouquinho da tua história aqui. Nossa, conto. 2024 foi um ano, assim, de mudanças significativas para mim, né? Começou que no meio do ano eu saí de uma sociedade, da sociedade do Update or Die, que eu estava liderando ali há 15 anos, mas foi por uma escolha para focar em outros projetos. E eu estava há 7 anos cuidando da curadoria do Unlock CCXP, que é a conferência de negócios da CCXP, e também fazia parte ali da liderança de negócios da Omelette Company, né? Mas também chegou ali perto da CCXP, ali no comecinho de novembro, a gente decidiu também terminar a nossa parceria, porque eu estava focado já em outras coisas, dando algumas consultorias, mentorias, o Coffee Hunter, que finalmente estou expandindo o negócio da maneira que eu acredito, que eu quero. Então foram mudanças significativas, mas que estão me fazendo muito bem profissionalmente, com mais tempo para fazer as coisas que eu quero, concentrado, né, com foco nessas coisas, claro, mas com muito orgulho por tudo que eu passei, por onde eu passei, tudo que eu produzi, e ainda muito próximo de todos eles de alguma forma e vivendo tudo aquilo, né? Porque é um legado que é muito difícil da gente se distanciar, Sim. né? Mas chega uma hora de quem tem essa veia empreendedora, que tem vontade de fazer suas coisas, né? É meio inevitável. E tem que se entregar por inteiro para alguns projetos, sim, né? Tem. É muito difícil ali você tentar conciliar. Sim, concordo. Eu tenho uma característica de sempre fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E em alguns momentos eu acho que eu vou perdendo foco, mas na verdade é uma característica que eu gosto mesmo de fazer muita coisa. Então eu consigo conciliar essas muitas coisas ao mesmo tempo. Tenho uma banda, né? Sou músico também. Então, para mim funciona dessa forma, porque aí eu consigo organizar meu tempo e minhas prioridades,
ou minha prioridade, né? Porque é bom quando não é plural a Uhum. prioridade. E aí eu consigo entender qual que é meu foco do momento e as coisas vão funcionando. Uhum. E todo esse tempo, esses 7 anos aí nos projetos aí de Omelete, o Unlock, cara, Comic Con é um baita case, assim, né? Sim. Um baita portfólio de experiências de marca. Eu acho que com relação à geração Z ali, né? A geração mais jovem. Na verdade, Comic Con não é só para gerações mais jovens, Não, né? pega todo mundo, Pega né? todo mundo, né? Você deve ter visto muitos cases incríveis de marcas, assim, fazendo essa conexão, promovendo essa conexão genuína por meio das experiências, assim. Teve alguma que te marcou, assim, que você nunca vai Nossa, esquecer? Ou mas umas? não, foram muitas, né? Praticamente todas, né? Porque assim, a gente sempre esteve muito junto das marcas, das marcas para desenvolver essas experiências da forma mais interessante para a nossa comunidade. A gente precisou, na verdade, se envolver, principalmente com marcas não endêmicas, para que entendessem como conversar com essa comunidade de forma genuína, né? Porque hoje a gente sabe disso no nosso mercado, no nosso discurso, pode até ser um clichê, mas não são todas as marcas que entendem que você precisa conversar com o seu público, com o seu nicho de uma forma perene, né? De uma forma, construir uma jornada para fazer sentido para você estar lá. Então a gente se perguntava como que uma telefonia vai estar na CCXP? Como um banco vai estar na CCXP? Como uma marca automobilística vai estar na CCXP? E tem como, né? Porque o nerd, o geek, que tem muito poder aquisitivo, que é apaixonado, Ele vai ele consumir. também consome outras coisas, né? Uhum. Mas tem que falar, mas ele é muito apaixonado. Ele entende quando as marcas são oportunistas. Ele entende quando a marca aparece só quando está na semana da CCXP ou no dia do Orgulho Geek, como passou aí semana passada. Então, a gente sente isso de uma forma mais exacerbada, né? Então, tem uma diferença da oportunidade ou de ser oportuno, né? De ser oportunista ali. Então, a gente construiu essa conversa com o mercado de uma forma a construir essa conversa junto e fazer sentido de estar lá. Né? E quando uma marca te dá alguma coisa em troca e se contextualiza ali naquele universo, você ganha fãs. Uhum. Né? Então, acho que a gente passou os últimos anos construindo isso muito bem com as marcas. E aí faz sentido. Pô, eu acho que tem exemplos que são emblemáticos. Por exemplo, a FanLab da Riachuelo foi criada por causa do entendimento de que o nerd, o geek, precisa de uma chancela ali de roupas dos personagens que eles são apaixonados e que merecia ter um selo só para esse mercado, para De esse um jeito muito ambiente. mais De um acessível. jeito muito mais assim, que conversa da mesma forma, né? Sim. Tem como a Fanta vai estar lá dentro, como vai conversar, como o Banco do Brasil está dentro de uma CCXP, né? E tem essa conversa, tem como ter essa conversa. Então acho que a gente tem muito, fora entenderem que o XP da Comic Con Experience é a experiência, Sim. né? Que você tanto ama, que você tanto fala, e ali virou uma outra coisa, né? A Disney brasileira. Uhum. Cada ativação de marca, cada experiência daquela é um parque de diversões, não é um stand. CCXP não é uma feira, né? Aquilo lá é as Olimpíadas do Nerd. Você tem Sim. tudo, você tem de A a Z, de todas as formas, né? Então a gente sempre teve muito orgulho de colocar isso, de mostrar isso para as marcas. E com o tempo as marcas foram entendendo, sim. Mas no começo isso foi meio caótico, assim. Era difícil entenderem. Eu acho que entendiam a paixão, entendiam aquele momento, mas sempre achando que é mais uma feira nerd ali, como tem Aham. todas as outras, dos fãs de quadrinhos. Tinha muito essa É, cabeça de ir pra vender. tinha muito essa cabeça de ir para vender. Aham. E às vezes Porque, nem querendo ou não, a Comic Con também tem muitos espaços pra comercialização, tem, né? Muita gente e vai pra isso também. muita gente vai para isso, mas o coração de uma Comic Con é o Artist Valley, né? Que é aquele Uhum. beco dos artistas, que é onde os quadrinistas vão lá expor seus trabalhos, e sempre foi o coração de tudo.
Porque a história em quadrinho é da onde nasceu Nasceu, tudo, né? sim. O sucesso de Hollywood hoje, da Marvel e tal, nasceu dos quadrinhos, né? Os colecionáveis que todo mundo é apaixonado. O conceito de merchandising, né? Vem do Star Wars, vem de Guerra nas Estrelas, lá de 77, quando George Lucas abriu mão de pedaços do seu revenue share ali do negócio, mas não abriu do merchandising. Ele queria o dinheiro dos bonequinhos. Revolucionou o Olha negócio. só, não sabia dessa história. E criou-se, então, um mercado que é gigantesco até hoje, né? Então, ali tem um negócio de compra, né, do nerd. Eu lembro que tinha não lembro exatamente isso, mas a média de gasto por pessoa na CCXP sempre foi muito alta. Assim, e era um argumento muito interessante para o varejo, né, para as lojas de quadrinhos, tal, na hora de vender um espaço, de vender um patrocínio, e sempre foi muito especial isso, né? Sim. Então acho que a gente tem alguns cases assim muito emblemáticos, sim. Eu acho que teve um que eu liderei, que eu tenho muito orgulho em 22 ou 23, já não lembro mais, que foi a collab com a Puma, né? Que a gente lançou uma Do linha Pokémon? Não, CCXP Puma. Ah, tá. Que a gente lançou uma linha de sneakers, jaquetas e camisetas, com uma loja própria ali, CCXP e Puma, que a Bruna Marquezine até então ainda era embaixadora da marca. Eu fiz uma entrevista com ela fechando o unlock, e ela abria a loja, começando as vendas. Que demais. Foi sold out, e eu vejo gente usando os tênis e a jaqueta até hoje, fala-se desse projeto até hoje, porque assim, a gente pegou duas marcas que são muito queridas, né? Juntou com contexto e com uma baita sinergia. E aí tem o lance do que o nerd ama, né? Que é colecionável, exclusivo, limitado, só vendia lá. Então foi um sucesso. Então, e acontece muito isso, né? Então, por exemplo, todo ano tem um Funko exclusivo com o selinho da CCXP lá, que acaba no primeiro dia, custando R$800, né? E Caramba. é isso. É muito especial. Sim. Você falou um pouquinho dessa história do Star Wars, que eu não conhecia, achei muito interessante. Isso me destravou uma questão que habita a minha mente, eu acho que de muitos criativos, que é o fator nostalgia, que está sendo tão utilizado hoje. Você acha que a gente está chegando num grau de saturação disso? Ou você acha que é uma estratégia muito válida? Eu acho que não são excludentes, né? Eu acho que um equilíbrio ali. Eu acho que para algumas coisas ainda pega muito no emocional de uma geração, talvez a nossa, né? A minha, de 40 anos mais, que a gente é muito apegado a algumas coisas, mas tem esse lance da infantilização de muitas coisas. E tem também a falta de criatividade, de não criar-se coisas novas. Mas aí talvez eu esteja falando um pouco do cinema, né? Que tem essa crítica que tudo é um remake, um reboot, um live action flopado da Disney, ou a continuação, o número 2, ou 3, a volta, não sei o que lá. E realmente, mas ainda há esperança, né? De vez em quando aparecem algumas coisas interessantes. Só que eu acho que é praxe do mercado. Eu acho que é por onde o mercado vai, pelo que está dando certo, pelo dinheiro. A gente fala de Star Wars, sim. A gente está assistindo coisas do Star Wars saindo ainda. E estão anunciando novos filmes, estão anunciando, né? Então, porque eles vão... Mas eles sempre fizeram isso, né? A cada ano eles voltam ao cinema, eles lançam coisas novas. Mas cadê o novo, né? Cadê... Novas histórias, novos histórias, universos. Né? A cada ano pipoca alguma coisa ali, né? Então, assim... Mas no marketing a gente também tá vendo muito dessa... É uma geração nova tendo um espírito, eu sinto, né? Um espírito de nostalgia por algo que eles nem viveram. Mas é marketing puro, né? E aí eu acho que tem esse poder de querer se apropriar, fazer parte, entender o que faz sentido para essa geração. As minhas afilhadas de 16, 17 anos estão colecionando CD, mas nem escutam CD. Jura? Mas o encarte é fodão, é bonito, elas começam a ter aquela relação com o encarte, porque K-pop é uma coisa que todo mundo adora. A gente tá ouvindo vinil.
de novo. Né? Sim. Quantas vezes isso já não foi e voltou? Aham. Quanto custa um vinil? Eu acho que tem um pouco de tudo. Tem um pouco do prazer da nostalgia mesmo, de você recuperar uma coisa que é emocional para você, que te faz bem, que te leva de volta para uma memória afetiva interessante. E tem o mercado empurrando as coisas ali que talvez venda mais e melhor. Sim. Acho que tem ambos. E para o futuro, assim, das experiências de marca e do marketing como um todo, o que você enxerga aí no horizonte? Eu acho cada vez coisas mais imersivas e co-colaboração. Eu acho que as marcas vão passar a criar cada vez mais com as suas comunidades e com os seus públicos. E eu acho que fala-se muito sobre isso também e me parece uma coisa urgente das marcas ouvirem e não só ouvirem, como atuarem em cima do que está sendo falado, né? Sinto um pouco de falta disso, né? E acho que vai ser algo inevitável para que consigam trazer coisas interessantes para se diferenciar mesmo, né? E para continuar conquistando esses fãs e etc. E uma coisa que a gente, voltando a CCXP, que era uma conversa que a gente sempre tinha muito ali com os estúdios, ou mesmo com as marcas, o quão importante era trazer algo realmente interessante, né? Não basta só você fazer aquele investimento para alugar um pedaço do chão e subir um espaço lindo, que é caro, e a sua atração, sua ativação, o que você for... Ser genérica. Ser qualquer coisa, você dá um brindezinho qualquer, não sei o que lá, porque não é isso que vai gerar notícia, não é isso que vai fazer com que as pessoas cheguem até você, não é isso que vai fazer você alcançar seus KPIs, sei lá o quê, não é isso que você vai fazer, não vai fazer lançar e viralizar o projeto que você está investindo tanto. Então, precisava ter um criativo, né, uma entrega que fizesse sentido. Né? E aconteceu de as pessoas ficarem 2 horas numa fila para entrar lá assistir um trailer, né? Que já estava liberado, e o cara fala, porra, sim, não é para isso. Mas ao mesmo tempo a gente viu coisas sensacionais, né? Eu lembro, por exemplo, quando lançaram a primeira temporada de The Boys, que você entrava, tinha um açougue lá que eu era... lembro, né? eu tava lá. E assim, a gente lembra disso até hoje, porque era uma coisa muito impactante. Meio É. nojento, tá? Porque tinha cabeça de uma coisa meio porco lá, visceral, que não sei o assim, que lá, né? mas assim, era muito impressionante, sabe? E essas coisas foram virando cases, né? Foram Sim. sendo exportadas, mas tudo criado a 4 mãos aqui, junto com os estúdios, junto com as agências, junto com as produtoras, e que foi muito especial. Então é por isso que vem gente do mundo inteiro também, do mercado de live experience e de outras cons e dos estúdios de outros lugares para entenderem o que está sendo feito aqui. O Brasil né? é referência, Mas né? muito, de tudo. Sim. Né? Porque é uma qualidade que você não vê em lugar nenhum. A San Diego Comic Con, que sempre foi a referência, que tem mais de 50 anos, que é muito especial porque está ali do lado, né, de Hollywood. O cara pega um carro, vai e volta. Né? Por isso que o Hall 8 ali sempre foi o lugar dos principais lançamentos, etc. Mas assim, não tem o cuidado e a qualidade que a CCXP tem. E lá parece um mercado de pulgas gigantesco. Sério? Não, o que é muito legal se você for na cabeça de fazer compras. Sim. Então você tem lá 5.000 mini standzinhos vendendo cacarecos. É uma delícia. Você passa 2 dias lá comprando coisa. Mas você não tem essa experiência. Você não tem esse cuidado. Em universos, não conhecer tem. coisas novas. É porque no final vira um grande festival, né? É. Você tem a oportunidade de ter contato com coisas totalmente diferentes. E é um grande festival. A gente até brincava, né? Que num determinado momento ali da CCXP, acho que em 22, tava num palco o Alok tocando, lotado. No outro, a banda Fresno tocando, e no Thunder, Chitãozinho e Chororó. Ao mesmo tempo. E todos lotados. E uma loucura. Você fala, Chitãozinho e Chororó da Comic Con. Olha só. Evidência, todo mundo cantando. Ah, sim. Então, assim, é o hino nacional. É. Né?
eram as Olimpíadas do nerd acontecendo, né? Sim. Então sempre foi muito especial e eu acho que as marcas passaram a entender isso de uma forma muito forte. Mas foi com um tempo, Foi com com o tempo. muita paciência e Sim. dedicação, né? Sim. Eu acho que a organização, eu acho que de qualquer evento que tem esse poder, que tem essa proposta de transportar, né? Que eu acho que isso acontece bastante hoje. Você tem que criar quase que um novo universo para colocar a pessoa inserida ali, e as marcas que se conectarem com isso estarão lá, e elas têm também o desafio de trazer algo que converse não só com a marca, com o público e com o universo que foi criado. Sem ali, dúvida, né? Isso é uma construção de anos e tem um pouco a ver do que a gente conversou aqui no Rio2C, que é a construção do branding, né? Não é só um logo bonitinho ali, é toda a natureza emocional dessa conversa e como que se constrói da empresa para fora, né? Eu acho que isso é muito especial. E que dica que você tem para dar para os profissionais que estão lidando com esses desafios de promover experiências impactantes e até puxando um pouquinho com relação ao painel que você mediou? Eu acho que primeiro ter coragem de se aprofundar em mudanças. Foi bastante falado isso, que requer muita coragem, ousadia, porque você vai tomar porrada, as pessoas têm muito medo de como você é julgado, etc. Mas o que eu sinto falta no mercado hoje, e que eu acho que quem tem sai na frente, é referência, repertório, conseguir juntar essas coisas por soluções mais criativas. Então eu acho que quem não está observando o mundo fora da sua bolha e conversando, por exemplo, você vem para o Rio2C, vai ver coisa diferente, vai conversar com pessoas diferentes, vai para o SXSW, que a gente vai e adora, vai ver outras coisas, vai estudar coisas diferentes, vai se interessa, mas genuinamente, né? Seja curioso, né? Tudo bem, pode ser um tópicozinho ali do seu dia a dia, do seu checklist, mas entenda que isso é bom para você, para sua vida pessoal, para sua vida profissional e para o que você está querendo desenvolver. Então, eu sinto, mesmo para os macacos velho, que falta muita referência e repertório para a gente colocar em prática coisas interessantes. Não vou dizer nem nova, tá? Porque não precisa tudo ser uma grande novidade. Mas você diz de ter contato com coisas novas longe das telas. Não necessariamente, pode ser. Sim, eu acho que isso passa por isso também. A gente está muito distante, né, de experiências físicas e de trocas reais. Mas eu acho que você entender que você precisa viver o que o mundo para um profissional de marketing, né, para um profissional que está criando isso, entender que tem muito que a gente possa aprender com o que está acontecendo por aí. Eu não sei usar o TikTok, por exemplo, tá? Mas não significa que eu não veja o que está acontecendo, que eu não estude o que está vendo, que eu não olhe ali todo dia para entender o que de interessante estão falando ali, sabe? Então é esse tipo de coisa que as pessoas às vezes têm preconceito. Então, assim, eu acho que abrir a cabeça é um exercício interessante para a gente criar melhor. Obrigada, Gustavo, pela sua presença. Nem foi tão doloroso assim. É pocket, né? Ótimo. Versão curtinha. Mas obrigado eu. A gente transitou por muitos assuntos aqui diferentes. Eu gostei Fico bastante. feliz, eu também gostei. Obrigado pelo convite. Tem algum recado final? Não. Eu quero que aproveitem aí, boa sorte. Me sigam nas redes. Sim, sempre Gustavo importante. Giglio, como é que é meu nome aí? Dílio. Gostei. Gustavo Dílio. Obrigado, bom Rio2C para todo mundo. Obrigada, Gustavo. É isso, gente. Temos o Primeiro na Escuta. Eu vejo vocês no próximo programa. Acompanhe também em promovil.com.br. A gente está com conteúdos exclusivos lá no nosso Instagram, LinkedIn. E é isso, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.